Bom, amados e queridos irmãos, vamos falar aqui rapidamente sobre um texto bíblico que nos perguntaram, sobre Lucas 16:16, onde diz que a lei e os profetas duraram até João, mais especificamente sobre os profetas, né? A pergunta é, existe profetas no Novo Testamento, já que os profetas foram até João Batista? Bom, os profetas que profetizaram até João Batista são os profetas do Antigo Testamento que profetizavam acerca da vinda do Messias. Agora, Jesus já veio. Então, esses profetas que profetizavam que Jesus viria, né, o Messias, que viria Jesus, o Messias, Yeshua, morrer pelo pecado da humanidade, esses profetas cessaram. Mas há profetas no Novo Testamento. Vamos para a Bíblia. A Bíblia é quem dá a resposta, não é? Você veja que depois de João Batista, a Bíblia vai dizer, na igreja que estava em Jerusalém, havia profetas, um deles, cujo nome era Ágabo. Não é? Ele vai profetizar que viria uma grande fome e os apóstolos creram nesta palavra profética e providenciaram, né, alimentos para as pessoas necessitadas. Você vê que em Atos 13, a Bíblia vai dizer que na igreja que havia em Antioquia, havia profetas e doutores. E disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ou seja, não só havia profetas na igreja em Antioquia, mas também Deus usava os profetas para orientar a igreja, né? Se o texto diz que havia profeta e disse o Espírito Santo, ora, é lógico que o Espírito Santo falou através dos profetas, né, que ali estavam. Então, na igreja de Jerusalém havia profetas, Atos 13 havia profetas na igreja de Antioquia, em Atos 15, onde fala da Assembleia em Jerusalém, diz que Judas e Silas também eram profetas, né? Então, como assim? Então, os profetas que profetizavam que Jesus viria, esses cessaram, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, porque Jesus já veio. Mas na igreja tem profetas, né? 1 Coríntios 12 diz que o Senhor colocou na igreja primeiramente apóstolos, depois profetas, não é isso? Em Efésios 4 vai dizer que o Senhor subiu no alto, levou o cativo e o cativeiro, deu dons aos homens. Isto é, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores. São dons ministeriais que a igreja tem. Ou seja, existe o dom ministerial de pastorear, diferente de título, mas já é outro assunto. Existe o dom ministerial de evangelista, não é? Então, este dom não é alcançado um homem colocando a mão no outro. Por exemplo, hoje eu te unjo o evangelista da minha casa. Não, evangelista é um dom. Não é um título, nem uma credencial que alguém dá a partir de hoje você é ungido evangelista. Não, evangelista é um dom ministerial, que Deus é que dá. Profeta também é a mesma coisa. Tá? Então, existe profeta no Novo Testamento? Existe, está aí esses textos citados, né? Tanto em Atos 11, 13, Atos 15, 1 Coríntios 12, Efésios 4. Então, havia profetas no Novo Testamento edificando a igreja do Senhor, né? Tanto que até sobre as duas testemunhas, né, vai dizer que esses dois profetas, né, em Apocalipse 11, verso 10, esses dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Então, o que é um profeta no Novo Testamento? Ele é instrumento de Deus, não é? Ele tem o dom de profecia, por exemplo, não é? Você veja que 1 Coríntios 14 vai dizer, seguir a caridade, buscar com zelo os dons espirituais, principalmente profetizar, porque o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, o que profetiza edifica quem? A igreja, não é? E Paulo continua explicando, eu quero que todos falem em língua, mas quero que muito mais que profetizem. Não é? Todos podereis profetizar um depois dos outros. Aí já vai entrar na questão dos dons. Aí alguém fala assim, mas eu não posso crer, hoje em dia é difícil. Né? Realmente, você está certo. Não devemos crer em todo espírito, né? Mas provar se os espíritos são de Deus. Mas não quer dizer também que não exista, né? Porque alguns crentes gelados aí, como por exemplo alguns batistas tradicionais, eles não creem no batismo. E porque eles não creem, simplesmente eles falam que não existe, né? Eles falam que cessaram os dons, cessaram as curas, cessaram os milagres, só existiu no tempo de Jesus. Então eles creem no Jesus que passou e hoje é outro Jesus que eles creem. Quando a Bíblia vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O fato de não estar acontecendo contigo ou com alguma igreja que você participe, por exemplo, não quer dizer que não exista. Não é? Eu nunca fui arrebatado até o terceiro céu, mas não quer dizer que eu não acredite que Deus não possa fazer isso com alguém. Deus pode fazer isso com alguém nos dias de hoje. Não é? Basta ele querer. Não é? Então, não é o fato de eu não ter essa experiência que não significa que não seja verdadeiro. O que acontece em muitas igrejas tradicionais é que as pessoas não têm experiências com Deus e por isso ela acha que
isso simplesmente não existe, né? Mas na verdade, inclusive fica até o alerta, né? Nós não devemos crer em qualquer espírito, que existe espírito do engano, existe pessoas profetizando na carne, né? Inclusive Jeremias 23 vai falar duramente sobre isso. Ai dos profetas loucos que dizem sonhei, Deus me falou quando eu, Senhor, não falei nada, né? Inclusive eu vou deixar até a descrição aqui sobre outro vídeo que eu falo sobre por que a profecia de Daciolo não se cumpriu, né? Porque a profecia não pode ser produzida pela vontade humana, né? A pessoa tem que falar inspirado pelo Espírito Santo. Então eu já falei sobre esse assunto. Mas a grande questão é a seguinte: existe profeta no Novo Testamento? Existe, porque está na Bíblia. Senão teria que arrancar Atos 11, 13, Atos 15, 1 Coríntios 12, Efésios 4, eu ia ter que arrancar 1 Coríntios 14. Aí alguém fala, para que serve? Presta atenção, se você tem um grande edifício e você precisa trabalhar com ele por fora, pintando no acabamento, você vai embolsá-lo, né? Mas você vai usar andaimes, e quando acabar de edificar aquela parte do lado de fora, você vai simplesmente arrancar uns andaimes, porque são instrumentos, são ferramentas necessárias para fazer esse trabalho de acabamento. Então, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 13, que em parte profetizamos, em parte conhecemos, mas então veremos face a face. Então, esses instrumentos, como a ferramenta, o dom de profeta, o dom da profecia, são necessários para esta terra em que conhecemos o Senhor em parte. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte se tirará. Ok? Então é coisa para a terra mesmo, é para a igreja na terra. No céu não vai precisar mais de profecia, nem de dom ministerial de profeta, ok? Então Deus abençoe todos, fica aí este vídeo. Existe profeta no Novo Testamento? Existe profeta no Novo Testamento, segundo os textos bíblicos colocados. Deus abençoe a todos.